Oi, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Por aqui, tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar com o assunto da semana passada, que é um assunto bem polêmico. Muita gente comentou, muita gente gostou. Ganhei novos seguidores. Muito obrigada a vocês que se inscreveram, os novos. E obrigada àqueles que estão aqui comigo sempre. E se você chegou aqui, agora não me conhece, meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta, sou analista corporal e comportamental também, além de outras profissões que eu tenho por aí. Mas aqui a gente fala de assuntos do coração, assuntos que passam por aqui, tem normalmente origem, alguns probleminhas que estão aqui têm a origem aqui, né? Porque tudo que o coração sente, o inconsciente registra. Verdade ou não, bom ou ruim, tudo é registrado. E muita coisa na nossa vida, muita coisa que acontece é justamente por conta disso, né? Desse desajuste que eu costumo brincar que Papai do Céu precisava dar uma atualizada aí no nosso HD. Mas enquanto não, estamos nós aqui para esclarecer um pouco melhor e para resolver algumas questõezinhas. Bom, se esse é o seu caso, né, de chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Vamos lá ao assunto de hoje? Hoje é a parte 2 do vídeo da semana passada, ou seja, a questão de como lidar com enteados para que o seu relacionamento acabe não desmoronando. Na semana passada, eu dei uma ênfase maior naquelas pessoas que, como eu, são boas padrastos, e que convivem com filhos de outras pessoas, né, dos seus companheiros, no meu caso, do meu marido, mas que essas crianças, ou adolescentes, ou o que for, adulto, inclusive, não moram com a gente. Hoje, o Vida vai ser focado mais nas pessoas que convivem todas dentro de uma casa. Aí, como a gente costuma dizer no Brasil, o bicho pega, o buraco é bem mais embaixo. Vamos falar sobre isso hoje? Nada que não se resolva, podem ficar tranquilos. Bem, gente, o que acontece? Como na semana passada que eu falei, né, dessa questão da conversa, principalmente entre as pessoas que, que estão no relacionamento, né, o homem e a mulher, teoricamente. Isso vamos falar o que é mais comum. O homem e a mulher não significa que isso não se aplique a dois homens ou duas mulheres, ou seja, qual for o tipo de família. Mas que os enteados, né, moravam com os pais. Na maioria das vezes isso acontece com homens que são separados, que os filhos ficam com as mães. Então é o caso como o meu. Hoje a ênfase vai ser nas pessoas que moram junto. E aí a coisa já inverte. Normalmente acontece isso com os padrastos. Por quê? O mais comum é que as mães fiquem com as guardas. E quando uma pessoa começa um relacionamento, é mais comum que o homem se junte a uma mulher e vá viver na mesma casa que ela, já com os filhos dela, do primeiro relacionamento. É preciso ter uma conversa quando a relação aprofunda, que a gente chama assim de divisor de águas, não é? Por quê? Uma coisa acontece muito isso com os homens. Desculpem meninos, mas é a realidade. Da mesma forma que eu dei uma puxada de orelha nas meninas lá no vídeo passado, eu acabo dando um pouquinho de puxada de orelha nos meninos aqui. Vamos pegar uma situação de, por exemplo, uma cliente que passou por mim e eu tenho uma amiga que também passa por isso. Uma não, tenho 3 amigas que passam por isso. Foram casadas, têm filhos, refizeram a vida com outra pessoa e hoje moram todos juntos numa casa. E o marido tem que conviver com os filhos delas. O que é que acontece? Quando um pai que se separa de uma mulher e ele fica com a guarda dos filhos, o que normalmente acontece é os homens, eles não têm aquela ideia. Ou ele é muito duro, muito rígido quando ele mora, tem uma família, assim, e tem uma figura de autoridade, mas é uma figura de autoridade meio assim que
as crianças têm um pouco de medo. E isso normalmente acontece quando eles estão juntos com a mãe da criança. Quando ele se separa, ou esse mais austero, ou os outros mais tranquilos, que são pais mais relaxados, não são aquela figura tão exigente, nem nada, eles tendem a não querer se indispor com o filho. Sabe aquela história da culpa que eu falei, de quem mora separado? Quem mora junto também tem essa culpa, né? Na verdade, todo mundo que se separa e que tem filho, leva inconscientemente, não estou dizendo que a pessoa tem essa culpa porque quer e tal. E o difícil é justamente ser inconsciente, você não sabe que você tem essa culpa, que você lida com isso. Porque nós fomos ensinados que a família é alicerce, que tem que ser papai, mamãe e filhinhos. Então é aquele casamento, é aquele núcleo e aquilo não muda. Só que a gente sabe que hoje em dia as coisas não são dessa forma. Então o que acontece? O papai não quer mais ser o bicho papão, né? O papai não quer se indispor. E aí acontece muito quando ele tem filha. A menina toma conta do pai. Simplesmente quem manda nele é ela. Com os filhos, normalmente ele vira aquele amigo mais velho, o irmão mais velho da casa. Ele não vira um pai, ele vira um irmão mais velho. Com as meninas, ela vira a dona da casa. E uma coisa que eu digo a vocês, tomem muito cuidado quando vocês disserem assim, vocês estão num relacionamento, aí de repente o relacionamento acaba, ou a pessoa fica viúva, qualquer coisa assim, e diz assim, a partir de agora você é a dona da casa. Quando fala para uma filha. E para os meninos, a partir de hoje você é o homem da casa. Por quê? Ah, por dois motivos grandes. O primeiro, você vai jogar uma responsabilidade nas costas de uma criança, ainda que você não faça de propósito, e ainda que ela também não tenha essa intenção. No subconsciente fica gravado nela. Eu tenho uma outra posição agora. Ela não é a dona da casa. Ele não é o homem da casa. Ele continua sendo filho. Ele não tem obrigações, ele não tem nada que cumprir, deveres, nada disso. Mas no inconsciente, até por ego, a criança diz, agora o homem da casa sou eu, agora quem manda na casa sou eu. E isso cria uma responsabilidade antes da hora para um filho. E ainda que já seja adolescente, também ele já tem a consciência e tudo que ele é filho, mas é uma responsabilidade que não é dele. Então você começa a fazer uma confusão dentro da cabeça do seu filho, isso não é bom. 2, muitas vezes você acaba perdendo a autoridade, você vai ter problemas no seu relacionamento, porque na cabeça de um filho é assim, bom, como é que eu era dona da casa, tudo corria como eu queria, e agora vem essa mulher pra cá pra querer mandar na minha casa. Ou o menino, como é que assim, eu era o homem da casa e veio esse marmanjo agora pra cá querendo dar uma de meu pai e mandar em mim, ou mandar na minha casa, mandar na minha mãe. Entende a confusão que você faz aí na cabeça do filho? E você vai ter um problema muito sério também. Porque ele não vai te ver tanto, com tanta autoridade assim, porque você deu a ele pé de igualdade. A partir do momento que você diz assim, você é o dono da casa, e você diz para uma menina, agora ela é a dona da casa, ela deixa de estar aqui na hierarquia de filha, no lugar de filha, que o lugar de filha é aqui, não é aqui. E você dá um poder para ela aqui, igualzinho ao seu. Qual a autoridade que você vai exercer sobre essa filha? Dificilmente você vai exercer autoridade. Vai ser aquela filha que vai te falar atravessado, vai dizer quem é você para me dizer isso? E vai lhe responder de forma bem mal criada e tal. E o menino a mesma coisa. Ah, você é o homem da casa, então você tá colocando o menino no mesmo patamar que você e tá errado. Qual a figura de autoridade que você vai ter? Qual é o limite que você vai conseguir dar? Né? Mas voltando à vaca fria, a história do homem. O que é que ele faz? Normalmente o homem faz isso. Ele diz assim, não. Aí o que acontece? Ele não quer se indispor com a filhinha, né? Eu tô falando, como eu disse antes, o comum é acontecer isso mais com os homens, mas entendam isso para as mães também, tá? Não é só para os pais, não. Aí assim, a minha filhinha queridinha é a minha princesa e a menina não tem limites, o pai não dá limites para ela, não dá obrigações para ela. Ah, enfim, ela faz o que ela quer, na hora que ela quer, faz um beijinho, faz um choro, faz uma chantagem emocional e o pai acaba cedendo porque não quer ser o mal da fita. Achando que assim vai compensar a filha, vai ser mais amigo, vai ser isso. Não, você não é amigo do seu filho. Você é consequentemente amigo também, mas antes de ser amigo você é pai. Pai a pai, amigo a amigo são lugares diferentes. Da mesma forma que quando você tem um relacionamento com a outra pessoa, a pessoa que vai chegar na vida da sua filha não é uma mãe.
é a sua esposa, é a madrasta dela, mas aí tem que haver uma conversa, em primeiro lugar, entre vocês dois, antes desse passo seguinte, como eu falei no outro vídeo, para dizer sim, qual é o meu papel aqui? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Por quê? Se isso não acontece, vocês não conversam claramente não definem isso entre vocês, sempre pode haver mal entendidos lá na frente. Por exemplo, você não, o seu companheiro não diz até onde você pode reclamar com o filho, até onde você pode educar um filho e tal, e você toma uma atitude, a pessoa, o filho, lhe responde de forma atravessada, e o pai que não queria também se indispor, não vai fazer nada. E aí o que é que vai acontecer? Vai haver um problema entre você e o seu companheiro, você e o seu marido, você e sua esposa. A mulher tende a olhar e dizer assim, poxa, eu admirava tanto fulano, mas agora eu não consigo admirar, porque ele é um bom homem, é um bom marido, mas ele é um péssimo pai. E para uma mulher ver que o cara é um péssimo pai, ela começa a pensar, graças a Deus eu não tive um filho com esse homem. Ou, será que se a gente tivesse um filho ia ser assim também? E aí ela começa a deixar de te admirar e você já passa a não ser aquele cara que ela gostava tanto. Isso pode criar uma decepção muito grande na mulher, e isso pode afastar a mulher, ela vai mudar a forma com que ela lhe enxerga, e vice-versa, né? No caso do homem também, porque você não sabe dar limites aos seus filhos. E depois eu vou falar sobre essa questão de não dar limites. Não dar limite a um filho é o mesmo que você condená-lo a ser infeliz pro resto da vida. Não acho que você está agindo bem, não. Criança que não tem limite, adolescente que não tem limite, vai ser um adulto que não tem limite, que não vai saber ouvir não, que não vai aceitar nenhuma figura de autoridade e coisas do tipo. E essa pessoa nunca vai se encaixar na sociedade, porque a sociedade é desta forma. A gente goste ou não. Existe hierarquia, existem limites. Vai ser uma pessoa que ela vai achar que ela pode bater em todo mundo, ela pode xingar todo mundo, ela pode desrespeitar todo mundo, ela pode fazer o que ela quiser. Por quê? Porque ela nunca foi imposto o limite para ela. Ela nunca respeitou uma figura de poder, uma hierarquia, uma coisa assim, sabe? E aí o que é que acontece? A vida vai aceitar que ela faça isso? Não. Ela vai quebrar a cara, ela vai apanhar e vai apanhar muito da vida. E ela vai sofrer para poder aprender da pior forma. O que é que você acha? Não é melhor você, com todo amor, todo carinho, educar o seu filho, impondo limites, fazendo ele respeitar uma figura de poder no sentido de uma autoridade, melhor dizendo, do que ele aprender a vida? Pois é, então pensa nisso. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas aí o que é que acontece? Você não tem essa autoridade, aí, por exemplo, você diz assim, você nunca disse à sua filha, ó filha, a partir de agora, somos só nós dois aqui, você é responsável por pegar sua roupa, levar para roupa suja, não precisa lavar, depender da idade, mas você que vai pegar sua roupinha suja e vai levar lá para dentro do lugar da roupa suja, para depois a gente botar para lavar. Ou sua roupa limpa, passada, o que for, dobrada, você vai guardar no seu guarda-roupa. Aquelas coisas mínimas. Eu vou lavar a louça, você vai secar. Ou a gente vai botar na máquina, a máquina vai lavar e vai secar, e você guarda. Eu guardo outras coisas. Eu faço o jantar, você põe a mesa. Essas coisinhas, tarefas normais que qualquer família tem, ou pelo menos deve ter. E aí você não faz. Aí, quando chega a figura da madrasta, o que é que a madrasta vai ser? Desculpa, é um mosquitinho que tá passando aqui. Ela vai ser a bruxa má. Vai ser aquela mulher que chegou, e aí ela vai dizer, minha vida depois que você veio pra cá virou um inferno. Antes era muito melhor quando era eu e meu pai. E os meus vão dizer a mesma coisa da mãe, né? E você acha que um relacionamento resiste a isso? A mulher tem que estar muito bem preparada, ou o homem tem que estar muito bem preparado, amar muito, ter um equilíbrio muito grande para poder aguentar isso durante muito tempo. Mas vai ter um momento que a pessoa não vai aguentar. E aí a pessoa vai lhe dizer, olha, desse jeito que está, para mim não vai dar. Dessa forma não está. Eu não me sinto à vontade dentro da minha casa. Minha voz, eu não tenho fala dentro dessa casa. Minha voz e nada é a mesma coisa. Eu me sinto como um objeto qualquer aqui dentro da casa. O homem também vai dizer isso, no caso, para uma mulher. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conversar.
Até onde vai a autoridade de cada um, o que é que cada um permite e tal. Depois, vocês têm que sentar com o filho. E aí, neste momento, não é só você e o filho. Você pode ter uma primeira conversa, dizendo, olha, estou querendo aprofundar o meu relacionamento, estou pensando em casar ou viver junto, ou o que for, seja lá o que for, né? É união de qualquer forma. E a gente vai sentar para conversar, porque nós vamos todos conviver dentro de uma mesma casa. E aí, se você não colocava limites antes, não dava tarefas, você tem que começar a introduzir isso antes da sua companheira chegar, para evitar algum problema. Depois, vocês vão ter uma conversa os três juntos. Porque você vai dizer, a partir de hoje, fulano é isso, assim, assim. Você tem que obedecer fulano. Fulano é responsável por você por alguma coisa. Porque por mais que a pessoa não queira, é como eu disse, já aconteceu comigo. E olha que o meu enteado não mora comigo. Deu tomar conta dele, eu dava comida, eu dava banho, eu trocava de roupa. Por exemplo, as festas de aniversário do meu enteado, quem foi que organizou alguma vez? Foi meu marido? Não. Ele dizia, eu quero fazer uma coisa para fulano e tal. E eu mesmo também sempre gostei muito dele, sempre achei que quis dar o melhor possível para ele, para que ele se sentisse numa segunda família e não como visita em casa, como eu falei no outro vídeo. Mas no fundo, normalmente quem organiza esse tipo de coisa é a mulher. No caso dos homens, o que é que acontece? É muito mais comum, assim, por exemplo, férias. Né? Ah, a gente vai passar as férias aonde e tal. Normalmente o homem tem uma disposição maior para organizar essas coisas do que a mulher e tal. E aí você vai para um lugar, é um lugar que tem um lago, um lugar que tem uma praia, que isso e aquilo, e que, por exemplo, a mulher está em casa organizando o almoço, e você diz, não, eu vou para a praia com as crianças. Se você não tiver autoridade, essa criança vai para alto mar, o que é que você faz? Né? Então, essas regrinhas têm que ser determinadas. É o obedecer, é o respeitar, é aprender que tem limites a partir daquele momento, que a vida não é mais a dois, mas será a três ou a quatro, o que fosse vier outros filhos também do casamento da outra pessoa. E por aí vai, vocês têm que ir se adaptando. Claro, isso é receita de bolo? Não. Eu estou dizendo mais ou menos o que acontece e o que é que fica mais fácil dentro do que eu vejo, tanto com a minha vida, quanto com a vida de amigos, de pessoas próximas e dos meus clientes que falam. Por exemplo, essa cliente que falou para mim, o filho era um homem já feito, de 20 e tal anos, não queria estudar, não queria trabalhar, não queria fazer nada, e me desculpe os termos, mas ele queria ficar vagabundeando dentro de casa, fazendo nada. Comia, bebia, dormia, ficava na internet até não sei que horas, saía, voltava, e o pai bancava absolutamente tudo. O quarto do menino era um chiqueiro, porque ele não admitia que ninguém entrasse. A casa acabava ficando com mau cheiro, porque ficava tudo sujo, se ele comia, sei lá, uma pizza, ficava a caixa de pizza. Sabe aquelas coisas que a gente não acredita que um adolescente pode fazer, um adulto, o que for, que a gente vê em filme? Há pessoas que fazem sim. Comeu a pizza, pediu uma pizza, você pensa que a pessoa acabou e não jogou a caixa fora, não tem resto de pizza. 1, 2, 3, 10 dias ali dentro. E a mulher começou a dizer, eu não posso viver dentro de uma casa em que um marmanjo que já devia até estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, fica sendo sustentado por mim e por meu marido, sim, porque eu trabalho e contribuo com as contas dentro de casa. Eu limpo, eu varro, eu passo, eu cozinho, eu faço isso, meu marido também. Ele trabalha, os dois botam tudo dentro de casa e tal, e fica um marmanjo dentro de casa só usufruindo de tudo, não ajuda em nada, não faz nem as coisas dele, quanto mais ajudar no resto da casa. Não quer estudar, não quer trabalhar? Não. Aí você chama o pai, conversa, foi o que ela fez, chamou com o pai e disse, olha, dessa forma não vai dar para viver desse jeito. Ele já é um homem feito. Não acho que você esteja agindo da forma correta, mas quem tem que decidir se é o certo e se é errado, se você vai continuar sustentando ou o que for agora, eu não vou admitir isso dentro da minha casa, porque eu não estou vivendo bem. Ele também me fala atravessado, não, quando eu falo ele simplesmente me ignora, parece que é uma parede que está falando com ele, e continua fazendo as mesmas coisas, e eu não vou admitir, eu não vou viver dessa forma. Ela estava errada? De jeito nenhum, ela estava certíssima. Então o pai teve que chamar, no início ele ficou, porque se vire, não quero saber, se você não teve autoridade até hoje, aprenda a ter.
Porque não sou eu que vou lhe ensinar a ter autoridade com seu filho. Eu posso te ajudar, é uma coisa, mas assumir? Não, não posso. Nós conversamos muito, né? Foi questão dela me procurou foi uma cliente de terapia, a gente trabalhou algumas questões dela e tudo. E no final, o que aconteceu foi que ele virou meu cliente. Ele veio para mim porque ele não conseguia ultrapassar isso, ele não conseguia impor limites ao filho, ele não conseguia cobrar as coisas do filho, justamente por aquela culpa que eu falei que todos sentem, e por questões dele, questões internas que vinham de muito tempo, como eu falo sempre, que as nossas questões de hoje têm raiz na nossa infância, às vezes até de dentro da barriga da nossa mãe. O que aconteceu? Ele fez todo um tratamento, todo o protocolo comigo e resolveu questões dele internas. Depois ele sentou, ele conseguiu superar, ultrapassar. Ela também resolveu as questões dela com ela mesma. Começou a ter um relacionamento muito melhor com o marido, com o próprio menino. As restrições que ela tinha com o menino, não, o rapaz, era um homem de 20 anos, 22, sei lá, quantos anos. Eu sei que ele tinha mais de 20 anos. E ela conseguiu sentar com o marido, conversar, e ele também conversar. Olha, a partir de hoje, as coisas vão mudar aqui, eu lhe dou um prazo X, e ele tem que lhe dar prazos mesmo, trabalhar com prazos, com consequências do tipo, olha, você não quer estudar, você não quer trabalhar, então você vai fazer tudo dentro da casa. Ah, não vou ficar te sustentando a vida inteira, você sem trabalhar, você sem estudar, você sem fazer nada dentro de casa. Por quê? Eu trabalho, minha mulher trabalha, a gente faz tudo dentro de casa, a gente limpa, lava, você só usufrui e não faz nada? Não, outra coisa, não vou admitir mais desrespeito, nem com ela, nem comigo. Enfim, passou a fazer o papel de pai que deveria ter. E a madrasta, inacreditavelmente, passou a ser a maior parceira do rapaz. Porque quando o pai chamava atenção e tudo, ela vinha com o papel de madrasta e não de mãe e conversava, meu filho, vamos lá, seu pai falou com você isso, por isso, por isso. Você não acha que realmente seu pai está certo nisso? Ou que seu pai está errado naquilo? E ela conversava com o marido, olha, acho que você pegou pesado nisso, assim, assim. Então, eles começaram a ter uma relação de família, exatamente dito. Porque quando você convive o tempo inteiro, as dificuldades são ainda maiores. Você não tem tanto a relação com a ex ou o ex, né, que não fica nessa coisa do leve trás, que é muito comum, mas o ex ou a ex também, às vezes, se faz presente da pior forma possível. E aí, minha filha, como você tá vendo? Se você estivesse vivendo com sua mãe, você não tava passando essas coisas. Se você estivesse vivendo com seu pai, você não tava passando essas coisas. Ou acha que tem um direito de chegar na cara do outro, você está fazendo isso com meu filho. Não. Se a ex ou o ex tem alguma coisa que não tá gostando do comportamento do padrasto ou do madrasto, tem que falar com o ex. Com o pai ou a mãe do seu filho. Olha, tá acontecendo isso assim, assim. Eu estou sabendo do que está acontecendo com o meu filho, ainda que não more comigo, e eu não acho bacana essa forma com que fulano está agindo assim. E aí os dois vão ponderar, principalmente o que cuida do filho, dizer, ok, mas na minha casa é dessa forma, porque foi combinado assim, eu e ela, e ele vive comigo e é assim que vai ser. Quando ele estiver com você, você age de outra forma. O ideal é assim? Não, o ideal não é essa forma. O ideal é que todo mundo tenha entre num consenso e todo mundo tenha equilíbrio, para que, principalmente quando são crianças e adolescentes, quando está com a mãe ou quando está com o pai, não tenha vidas completamente diferentes. Mas, em alguns momentos, é preciso ter pulso firme, sim, porque dentro da sua casa manda você e quem vive com você. E não a mãe do seu filho, o pai do seu filho. Vocês têm que entrar num consenso, porque senão a pessoa vive em outra casa, mas manda na sua casa. Não pode ser dessa forma. E vice-versa, você também não vai poder mandar na casa do outro. Isso é pelo fato daquela criança viver com você, não dá ao outro o direito de querer mandar na sua vida. É diferente. O que diz respeito ao filho, vocês sentam, conversam, entram num consenso. Ok. Mas a sua forma de lidar no dia a dia, fazer as coisas dentro da sua casa, diz respeito a você, ao seu filho e a pessoa que vive com você. Não a mãe, a não ser que seja um caso de maltrato
ou de desrespeito, alguma coisa, lógico que os pais têm mais a que intervir, mas é como eu disse, tem que ser com o ex, e não com o padrasto ou com a madrasta, o que quer que seja. Então, o ideal é o quê? Que vocês tomem esse cuidado e que vocês estejam sempre atentos ao casal. Vocês são uma família, vocês moram juntos. Por exemplo, se a mulher já traz também o filho dela, de um outro casamento, né? Como eu falei no início, o caso de uma filha. Ah, eu não vou aceitar, você não é minha mãe, você não manda em mim, coisas do tipo. Aí, o que vai acontecer? O seu filho também, que é filho de um outro casamento, vai ver a pessoa fazendo isso com você, automaticamente vai tomar as dores. Olha a confusão que vai ter entre eles dois. E provavelmente vai fazer a mesma coisa com o seu marido. Aí vai virar um pé de guerra só, vai virar uma confusão só, e no final, o relacionamento vai sair, vai acabar desgastado. Ah, esse clima de família não vai existir. Não é? Ou então você tem um filho que é filho desse homem com você e ele tem esse outro filho ou outra filha do outro casamento. E aí fica dando o tempo todo atenção demais para outro, o outro vai começar a se comparar, o outro vai começar a dizer, ah, mas meu pai trata fulano diferente de mim. E provavelmente vai tratar mesmo, ainda que viva com ele. Porque o outro está com a mãe com ele, então ele não tem aquela culpa. Mas a filha, querendo ou não, né? Eu dei o exemplo de filha, não tem a mãe perto. Ele está vivendo com outro irmão, com outra mulher, mas não é a mãe dela. Então sempre fica um pouquinho daquela culpa. Então, você, no caso de madrasta, diz, olha, eu entendo que você queira suprir algumas faltas da sua filha, mas você não pode deixar o nosso filho de lado. Você tem que dar atenção a ele também. Você não pode tratar ele de forma diferente que você trata a sua filha. Não é correto. É chamar, é conversar, chamar atenção um ao outro. Ou também o pai chamar a atenção da madrasta ou do padrasto e dizer, olha, você está pegando pesado com meu filho ou com minha filha. Porque você tá super protegendo o nosso filho e sendo muito rígida com a que é só minha filha ou só meu filho. Entende? São essas coisinhas que podem ser perfeitamente conversadas, podem ser perfeitamente ajustadas e vocês podem ter uma boa convivência. Mas se não forem, pode ter certeza que o relacionamento vai por água abaixo. Eu espero ter ajudado vocês com esses exemplos meus, de clientes, de amigos, de tudo. Tenha mais uma vez feito aquilo que eu quero que vocês pensem, que vocês adequem essas situações à vida de vocês, porque só vocês sabem o que é melhor para a vida de vocês. Não sou eu, não é um padre, não é um pastor, não é um médico, não é ninguém que vai saber. Não é um psiquiatra, não é um psicólogo, não é ninguém. Quem sabe o melhor para a sua vida é você. Você pode ouvir essas pessoas, assim como você está me ouvindo, e você vai filtrar, você vai passar, vai pensar e adequar isso para a sua vida. Está bem? Na próxima semana a gente se vê com mais outros assuntos nesse estilo. Vou voltar mais um pouco para a questão do casal, que é o meu principal objetivo aqui. Mas se vocês quiserem que se fale sobre outras questões de comunicação com filhos, sei lá, com a questão dos pais do seu companheiro, da sua companheira, o que for, quando eu falo companheiro, companheira, estou falando de marido, mulher, esposa, crush, namorado, o que for. Que existem pessoas que casam e trazem a família para dentro do seu casamento, ainda que vivam lá fora. Eu sou a filha que tem um casamento, tem um marido, tenho filhos, tenho isso, tenho aquilo, mas eu sou a resolvedora dos problemas da casa dos meus pais. Um filho, um homem em casa, é a mesma coisa. Então, às vezes são questões que as pessoas também chegam para mim para falar. Né? A questão do trabalho dentro da sua casa, atrapalhando o seu relacionamento, enfim, aquilo que vocês quiserem ver. Aí vocês, por favor, deixem aqui sugestões daquilo que vocês gostariam de ver para eu trazer para vocês. E aquela coisinha de sempre que todo mundo que trabalha com YouTube pede. Gostou? Deixa o like. Se puder, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Ativa o sininho das notificações para vocês saberem sempre quando tiver um conteúdo novo. Compartilha com quem precisa ter esse toquezinho na vida. E volta sempre.
para assistir novos vídeos, tá bem? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.